Olá, doutores e doutoras! Como vão? Espero que estejam todos bem. E é um grande prazer estar de volta. Bom, esse vídeo é gravado, essa videoaula ela é gravada em homenagem especialmente aos doutores e doutoras do sexto período de Direito da FACIC, da Faculdade de Ciências Humanas do Estado de São Paulo, da qual tenho um orgulho muito grande de poder lecionar e poder contar com alunos tão dedicados, com acadêmicos tão dedicados quanto são os doutores, em especial esse sexto período. É uma turma que eu gosto muito. Infelizmente, nós tivemos um pouco contato. Eu gostaria de ter tido bem mais contato com vocês. É uma turma muito, nossa, excepcional. É uma turma bem voluntariosa. Estão de parabéns. Então é uma honra para mim voltar a ser professor de vocês. Então, estou assumindo essa cadeira de Direito Penal nesse momento, onde estamos priorizando o ensino por meio o ensino à distância, porque não há outra forma nesse momento, infelizmente. Preferimos muito mais as aulas presenciais, mas como não nos é possível, vamos então com o que nos é. E eu assumi essa cadeira, e com o auxílio da professora Mariana, a quem desde já eu agradeço imensamente, que me dá todo o suporte administrativo. Fica a cargo dela fazer as planilhas, ver se vocês entregaram as atividades, e eu fico com a condução das aulas. Então, é com grande prazer que estamos juntos novamente. Saibam todos disso. E a proposta aqui, sem dúvida nenhuma, é nós revisarmos, num primeiro momento, todo o conteúdo que já foi ministrado. Eu sei que vocês já tiveram grande parte da matéria, mas surge necessidade, o professor acabou de chegar, então eu faço questão de fazer essa revisão com vocês. Ok? Espero que todos estejam de acordo. E eu conto com isso com o apoio dos colegas, principalmente dos representantes da sala, que já inclusive montaram um grupo de WhatsApp, do qual eu faço parte, e fico imensamente feliz em poder estar próximo de vocês, contribuindo, respondendo as questões que por acaso venham a surgir de dúvida com relação à matéria. Bom, eu gravo aqui no meu escritório. Meu escritório fica numa rua que é meio movimentada, então vai passar carro, vai fazer barulho. Eu moro perto da ferrovia, vai passar trem. Então eu gravo de maneira meio que improvisada. Não tenho estúdio próprio, nem equipamento tão adequado para fazê-lo, mas vou fazer com o maior prazer e da melhor forma possível. Então me desculpem aí algumas eventuais falhas. Bom, aqui é a estratégia didática que eu adoto com vocês nesse primeiro momento e por necessidade vai ser essa. Eu quero manter a proximidade o máximo possível de vocês. E dessa forma nós vamos gravar videoaulas, vamos também, todos os slides que aparecerem aqui serão encaminhados para vocês e ao final será proposta uma atividade. Hoje não, porque o conteúdo é meio extenso, então eu deixei para colocar em separado essa atividade. Atividade que vai ser sempre muito objetiva, atividade que vai tratar assim de maneira bem direta das questões aqui vinculadas, mas eu sei que não vai ser muito profundo, não vai ser muita coisa, porque sei que vocês estão sobrecarregados, assim como nós professores estamos. Nosso e-mail está lotado de atividades para a gente verificar e o tempo é curto. Realmente estamos trabalhando bem mais agora nesse momento. Mas ok, nos adaptamos. Esse primeiro esse primeiro momento aqui é bem importante para a gente deixar bem claro quais são as nossas diretrizes. Vou também produzir algumas lives no Instagram, tá? O pessoal me siga aí no Instagram, é meu nome mesmo que está lá. E a gente vai fazer algumas lives, umas aulas para a gente poder fazer uma maior interação. Eu aviso antes. E vamos seguir. Se inscreva no YouTube, né? Se inscreva aí no meu canal, ative o sininho para ser notificado das próximas aulas. Quem está inscrito no canal acaba recebendo antes do material ser postado no AVA ou no Interativo. Bom, então sem mais delongas, vamos aí ao que interessa. Estamos estudando no Direito Penal, parte especial 2. Saímos daquele primeiro período de contato com a parte especial do Direito Penal e o conteúdo aqui abrangido começa nos crimes contra a dignidade sexual, passa pelos crimes contra a família, incolumidade pública, paz pública, fé pública, administração pública, crimes praticados por particular contra a administração pública e crimes contra a administração da justiça. Então, é uma gama imensa de tipos penais. Nós não vamos conseguir verificar um por um desses tipos penais. Não dá. É humanamente impossível. Nem com aula presencial, muito menos com aula em EAD. Não dá. Mas eu optei por fazer o seguinte. Eu sempre digo isso. Se você sabe interpretar a norma penal,
não importa qual norma penal lhe seja apresentada, você saberá interpretar. A interpretação da parte especial, ela se reduz a conhecer o núcleo do tipo, que é o verbo que mostra o comportamento, a ação praticada ou a omissão, a conduta, enfim, praticada pelo agente. E o que está em volta do núcleo do tipo são ou circunstâncias ou elementares. Elementares são dados essenciais que configuram o tipo penal. Circunstâncias são dados que não são essenciais, mas podem aumentar ou diminuir a pena. Pois bem, então vai ser sempre isso. É conhecer qual é o núcleo do tipo, quais são as elementares. Depois a gente começa a estudar umas outras características da norma penal incriminadora, como às vezes se exige um dolo específico, às vezes se exige só dolo, não existe a modalidade culposa, às vezes o tipo penal exige uma característica especial do agente, mas aí são os detalhes que nós vamos verificar na doutrina e depois a sua aplicação na jurisprudência. Hoje, nosso foco vai ser os crimes contra a dignidade sexual, com a redação que foi dada pela Lei 12.015 de 2009 e com as alterações que vieram em seguida. Então, eu sempre começo o estudo da parte especial do Código Penal, ou aliás, começo todo o curso de Direito, né? Vocês já foram meus alunos, vocês sabem, com a expressão ubi societas ibius, em bom latim, né? Porque em português significa onde estiver a sociedade, lá estará o direito. E conforme a sociedade vai se modificando, conforme ocorrem as modificações sociais, o direito tem que ir se adequando. Olha o que estamos vivendo nesse momento de isolamento social. Estamos todos nos adaptando a uma nova realidade fática. Assim, o direito também tem que fazer. E foi assim, e sempre será. O direito é uma ciência que é dinâmica, uma ciência humana que é dinâmica. Por ser humana, está sujeito a esse dinamismo que envolve as modificações sociais. Pois bem, um autor que eu gosto muito, o professor André Stefan, ele, em sua obra, ele nos apresenta aqui a parte especial do Código Penal enquanto-se dividido em 11 títulos. Cada um tutela um bem jurídico específico. Então, o que isso significa para nós? A necessidade de nós observarmos, como elemento interpretativo essencial, a objetividade jurídica do tipo penal. Nossa, professor, está falando outra língua, não estou entendendo nada. Calma, eu explico. É importante saber qual o capítulo do Código Penal você está estudando, qual o objetivo, qual é o bem jurídico tutelado nesse capítulo, para poder, então, ajudá-lo, né, ter essa ajuda quando na interpretação. É isso que nós chamamos de objetividade jurídica. É entender esse elemento interpretativo essencial, que é conhecer o porquê estamos estudando isso, quais crimes estão sendo previstos, que bens jurídicos esses crimes tutelam. Ok, então o título 6, Crimes contra a Dignidade Sexual, antes da reforma de 2009, ele era denominado Crimes contra os Costumes. Então, o legislador, em 1940, qual que era a objetividade dele? Era tutelar os costumes do homem médio da sociedade. Então, dizia muito mais respeito à ética sexual do que qualquer outra coisa. Segundo a moral média dos homens, era o que se considerava. Tinha lá o homem médio, aquele sujeito que era considerado do padrão, do normal, e o seu comportamento era tido como exemplo. E aí se delimitava. Aí, percebo, continha definições impregnadas de moralismos, visando impor padrões de comportamento sexual da época. Lembrando, Código Penal de 1940, mas quando ele começou a ser elaborado, imagina, o quanto que se aproveitou dele, do comportamento do homem dos anos 40. Então, remonta lá ao início daquele século. Pois bem, lá continha uma expressão chamada mulher honesta, que era bem curiosa, né? E foi revogado, esse dispositivo foi revogado, que foi o artigo 215. Então, como é que funcionava? Era posse sexual mediante fraude. Olha que coisa interessante, o tipo penal dispunha-se em ter conjunção carnal com mulher honesta mediante fraude. Conjunção carnal, já vou começar desde já explicando o que é a chamada cópula vagínica, né? Pênis, vagina. Então, isso que seria a tal da conjunção carnal. Com mulher honesta mediante fraude. Mas que é isso? Que conceito é esse, mulher honesta? Olha essa elementar do tipo. O que seria mulher honesta? Quem se enquadrava nesse conceito? Dizia quem não se enquadrava. Segundo a doutrina da época, seriam as prostitutas, que são aquelas pessoas aquelas senhoras que se entregavam à prática do sexo por interesse financeiro, aquela que se entregava a todos os homens que desejassem, né, tida liberal, aquela que se entrega na época, né, se considerava por depravação, aquela que desrespeita franca e abertamente as convenções sociais.
Inclusive, na época, tá aqui, eu até escrevi no meu slide, divorciada, mas na verdade não era divorciada, tinha um instituto chamado desquite, né? A separada de fato, aquela que mantinha uma relação extraconjugal, sendo amante ou concubina, ou mesmo a mulher solteira que não era virgem, eram todas não consideradas como honestas. Então, olha, a maior parte desses comportamentos hoje são socialmente aceitos, né? Inclusive a própria prostituição nós sabemos que não é crime. Pode ser, quando muito, considerado imoral, né? Para alguns nem isso, porque estaria dentro da convenção, dentro do comportamento escolhido pela mulher. Nós vamos mais adiante discutir com mais profundidade o tema. Tem um processo muito interessante de uma casa de shows, né, vamos assim dizer, né, chamada Bahamas, em São Paulo. É um processo que, olha, foi muito didático, onde se discutiu vários pontos ali com relação às moças que ali eventualmente se entregassem por dinheiro, se estariam sendo exploradas, se fariam aquilo por vontade própria, se estavam sendo maltratadas, se aquilo fere a dignidade da pessoa humana. Olha, uma discussão muito, muito interessante para o futuro. Nós podemos fazer um fórum de discussão e estudarmos o caso prático. Eu gosto muito dessa didática. Vamos seguindo. Bom, veja que essa expressão mulher honesta, ela foi retirada da legislação brasileira foi retirada, né, até inclusive antes dessa reforma desse tipo penal, desse título do Código Penal que estamos estudando, que antes era dos costumes e agora é crimes contra a dignidade sexual. Foi retirada ainda quando se chamava crimes contra os costumes, com o advento da Lei 11.106 de 2005. Olha que coisa, o que a gente retira deste dado? Foram 7 anos de convivência dessa flagrante inconstitucionalidade. Por quê? A Constituição Federal, ela estabeleceu, sem dúvida nenhuma, na verdade, eu coloquei aqui 7 anos, mas são 17, que a Constituição ela é de 1988. Olha que legal, aula ao vivo, né? Não, na verdade não é ao vivo, né? Estou gravando uma videoaula, mas o interessante é que dá para a gente corrigir aqui de pronto. Então, já vou corrigir aqui para o material de vocês não sair errado. Que jóia! Foram 17 anos, então, de convivência da Constituição Federal, a nossa lei maior, né? E um dispositivo desse contendo a expressão mulher honesta. Como é que pode isso? Não, os costumes, a moral, o direito não se presta à tutela da moral. Pare e pense, o que interessa a vida privada das pessoas, o seu comportamento, né, com relação à moral? Eles podem ser objeto de sanção penal? Olha, é um tipo, no Estado Democrático de Direito, pode ferir a dignidade da pessoa humana. Pois bem, na sequência da incoerência entre a vida moderna, né, principalmente lá dos anos 60, com todo o advento da pílula, anticoncepcional, que deu uma liberdade maior às mulheres, o próprio ingresso da mulher no mercado de trabalho e toda a liberdade que a mulher tem por direito, né, e a mesma consideração de isonomia entre homens e mulheres perante a lei ou perante a vida em geral. Esse dispositivo começou a, sem dúvida, entrar em completo desuso. Ou, na verdade, o próprio título do Código Penal passou a não ter mais sentido. Daí, então, há bom tempo foi reformulado e deixou de se chamar dos crimes contra os costumes, na qual a tutela era dos costumes da sociedade, e passar ao respeito à dignidade da pessoa, dignidade sexual das pessoas, o que é infinitamente mais correto. Valendo aí a observação da lição de Guilherme de Souza Nucci, citado pelo André Stefan, 2 autores que eu gosto muito. O direito à intimidade, à vida privada e à honra são direitos assegurados pela Constituição Federal, seu artigo 5º, inciso 10. Além do que, a atividade sexual vai além de um prazer material, sendo uma necessidade fisiológica para muitos. Tá aí, né? Como é que eu posso, então, tipificar condutas relacionadas a tal necessidade fisiológica? Muito interessante o raciocínio, e isso vai nos guiar. É isso que eu chamo de objetividade jurídica. Vocês estão vendo na prática o que é o estudo dessa objetividade jurídica. Bom, vou passar agora brevemente pelos tipos penais, porque não temos muito tempo, né? Então, sem dúvida, nós temos que destacar o crime de estupro, que ele é o mais significativo dispositivo
desse título, sem dúvida nenhuma. E ele passou também por uma modificação histórica importante dentro da história do próprio direito. Antes da Lei 12.015 de 2009, ele era dividido em dois tipos penais. Nós tínhamos o estupro propriamente dito, que no artigo 213, ele continha a seguinte dicção: constranger a mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça, e previa a pena de 6 a 10 anos. Então, esse tipo penal, como ele era antes da reforma de 2009, ele só consideraria como vítima de estupro a mulher, porque a expressão conjunção carnal significa cópula vagínica. Conjunção carnal, sempre que você lê, interprete como pênis, vagina. Então, o que acontecia? O homem não podia ser sujeito do crime de estupro, mas o homem poderia sofrer uma violência sexual? Sim, mas nesse caso se consideraria o crime previsto no artigo 214, que era o chamado atentado violento ao pudor. Veja aí, constranger alguém mediante violência, grave ameaça, a praticar ou permitir que ele pratique, com ele se pratique, ato libidinoso, diverso da conjunção carnal. Ainda se fosse uma mulher vítima de violência sexual, mas se a penetração não fosse pela cópula vagínica, fosse, por exemplo, uma penetração anal, o tipo penal não seria o de estupro, se fosse só a penetração anal, seria o crime de atentado violento ao pudor, do 214. Mas aí o que aconteceu com a reforma de 2009? O homem passou também a ser vítima do crime de estupro. Então, antes de 2009, era comum se fazer a pergunta de prova, colocar lá um sujeito do sexo masculino como vítima para poder verificar se o aluno estava atento às distinções do tipo. Hoje já não tem mais sentido, porque veja a dicção do artigo 213, da forma que está: constranger alguém mediante violência, grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Só que houve uma coisa, talvez eu vou deixar isso mais claro lá na frente. Além de fundir os dois tipos penais, se ampliou de sobremaneira a conduta que então pode ser considerada atípica. Porque perceba que agora, olha que o tipo penal dispõe: a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. A definição de ato libidinoso ela é imensa. Olha o que considera ato libidinoso. Ato libidinoso é aquele que satisfaz a libido. Repare que eu, antes de estudar, eu ouvi essa palavra libido e eu pensava que era a libido. Mas não, a é preposição, a palavra é libido. Então, é uma palavra feminina, por isso que a preposição é a e não o libido. Pois bem, o que é libido? É um instinto ou desejo sexual. Então, hoje, por exemplo, se houver a prática de masturbação, ou mesmo um beijo muito lascivo, voluntuoso, aquele beijo inflamado, aquele beijo mais forte, mais potente, mais avassalador contra a vontade do sujeito que está sendo beijado, eu digo sujeito, entenda homem ou mulher, pode configurar a prática de um crime. Olha que situação interessantíssima, se ampliou. E é um tipo penal que é severo. Reparem a pena de reclusão de 6 a 10 anos. Então, há que se ver que se ampliou de sobremaneira que até mesmo um beijo pode ser considerado, hoje, contra a vontade do agente, um crime de estupro. Pois bem, então, aqui eu vou destacar um ponto que é interessantíssimo, porque, como vocês sabem, eu sou advogado criminalista e são nesses pequenos detalhes que muitas vezes a defesa técnica se apega para poder desconfigurar o tipo penal ou, de maneira técnica, demonstrar que o crime de fato não ocorreu. Então, aqui nós temos uma elementar implícita ao tipo penal, que é o chamado de senso sério. Olha que coisa interessante. Para configurar o crime de estupro, é necessário que a vítima não consinta na prática sexual, como sabemos. Essa prática é obtida mediante violência ou grave ameaça. Assim, ela deve deixar claro, a vítima, ela deve deixar claro que não está aderindo à prática sexual. Isso tem que estar bem nítido, isso tem que estar bem claro. Então, nesse sentido, leciona outro autor que eu gosto muito, Vitor Riz Gonçalves. Reparem que eu vou sempre dando toques para vocês sobre a doutrina, e é importantíssimo, pessoal, principalmente nesse período em que a gente estamos confinados, aproveitem para ler doutrina. A doutrina ela nos ajuda muito na interpretação da norma penal. O nosso estudo em direito penal é primeiro a lei, depois a doutrina e vamos ver a aplicação na prática por meio da jurisprudência. Sigam esse ritual aí que vai correr tudo bem.
Seguindo então, segundo leciona o Vitor Rios Gonçalves, que não há crime quando, por exemplo, o casal está se beijando quando o homem começa a tirar a roupa da moça e acariciar suas partes íntimas, embora ela diga para ele parar, porém não de forma enérgica. Né? Isso aqui é aquele exemplo do sujeito que começa, a moça faz aquele charme, né? Tem aquela resistência só para criar um charme, para valorizar o ato. Sabemos que isso acontece, né? Isso pode acontecer. A moça fala para o sujeito: não, não, para, não, não, para. Não, não para, não, não para, não, não para, não para, não para, não para. Não para. Né? Aí o sujeito pega e segue, né, o fluxo. Pois bem, esse não para, né? Então, se não tiver a vírgula no meio aí, olha a importância da vírgula, hein? Se a mulher falou não, vírgula, para, é para parar. Agora, se ela não botou a vírgula, não para, aí é o chamado, a chamada ausência do dissenso sério. Bom, vocês estão vendo a diferença que eu penso assim, de simplesmente expor o material para vocês e montar uma videoaula? Esse tipo de coisa a gente não tem se estivéssemos, por exemplo, né, principalmente o bom humor do professor, a brincadeira. Reitero, estou muito feliz em lecionar para vocês, pessoal do sexto período, mas a gente acaba perdendo, né, quando não se tem uma videoaula. Vamos lá que o tempo urge, até aqui na videoaula, né, já é com 20 minutos de gravação, meu Deus, vai dar tempo. Vamos lá, vamos lá. Né? O crime de estupro pode se configurar mesmo sem que ocorra contato físico. Olha, é um tema interessantíssimo. Gente, eu procurei destacar esses temas interessantes, porque eu sei que o básico da matéria vocês já tiveram, mas vamos lá. Então, o crime de estupro pode se configurar mesmo sem que ocorra contato físico entre a vítima e o autor. Né? Pode haver aqui aquele chamado constrangimento. Um exemplo, a grave ameaça, exigindo que a vítima, por exemplo, se masturbe ou introduza objetos. Olha que coisa interessante. Isso pode ser considerado crime, então, sem que a pessoa até mesmo esteja presente. É o que vai se seguir aqui, no próximo tópico, lá, a ausência do envolvimento corpóreo da vítima no ato sexual. E aí também se discute a possibilidade de um crime pela internet. Sujeito, quando eu estou na sala de aula, eu sempre dou esse exemplo. Está lá no chat, né, a moça está lá, né, senhora casada, já faz um tempo que está casado, está tranquilo. Aí o maridão, vamos lá, vamos, né, tomar uma cervejinha, vamos tomar um banho, vamos pro quarto. Não, dá um tempo aí, mulher, daqui a pouco eu vou, estou assistindo o jogo aqui. Aí o sujeito, ela pega, então tá bom. Aí ela, curiosidade, vai entrar nesse chat de bate-papo pela internet. Ela entra, começa a conversar, oi, como é que vai, tudo bem e tal. Ela olha lá e vem o príncipe das Arábias. Aí começa a conversar lá com o príncipe das Arábias. E aí, príncipe, tudo jóia e tal? Ah, você vem sempre aqui e tal. E começa a falar, nossa, você é tão bonito, tá fazendo solteiro. Ah, você é solteiro? Não, meu marido tá aqui no sofá, não tá dando muita bola. Ela, pô, cara, mas como não tá dando muita bola? Você, deixa eu ver o seu rosto, mostra pra mim. Ela liga a webcam e começa. Aí ele, deixa eu ver mais o seu decote e tal. E começa. Você vem sempre aqui, entra aqui amanhã nesse tal horário, a gente continua um papo mais animado e tal. E ela vai fazendo. Aí chega um dia que o rapaz, né, vai mantendo isso escondido do marido, chega um dia que o rapaz chega e fala pra ela, olha, escuta, agora tira a roupa, faz isso, faz aquilo e aquilo outro pra mim. Aí ela fala assim, não vou fazer porque isso é imoral, tá pensando o quê? Ele fala, faça, porque senão toda a nossa conversa eu vou enviar, eu vou mostrar, estou gravando esse vídeo aqui, que a gente está fazendo, e vou mostrar para o seu marido, ele não é fulano que trabalha em tal lugar? Olha a situação. E a mulher se vê constrangida a fazê-lo. Isso pode ser considerado uma grave ameaça, levar todo esse momento de intimidade deles para o esposo dela? Se você considerar que pode ser considerado como grave ameaça, está configurado o crime de estupro. E olha que um nem chegou a tocar no outro. Agora, esse caso a gente tem discussão, mas eu tenho um outro exemplo que não vai ter tanta discussão. Se o sujeito pegar e falar para a mulher, escuta, eu sei onde o seu filho estuda, seu filho de 10 anos, eu posso muito bem dar um jeito de pegá-lo, sei que ônibus ele pega, o seu filho é adolescente, sei onde está, posso lá fazer alguma coisa de mal com eles. Então, olha, é o suficiente para a configuração, aí é uma grave ameaça, não tenho dúvida. Se levar para o marido ou não a questão da esposa que estava lá num bate-papo mais acalorado, que o sujeito é questionável, um segundo exemplo já não. Mais uma vez eu ressalto a importância da videoaula, né? Isso aí é uma coisa que fica difícil você explicar só escrevendo no texto que lhes é entregue. Bom, o crime pode se caracterizar ainda que a vítima não tire as roupas. Olha só que coisa interessante, aliás, a prática de obrigar alguém a tirar a roupa, né, a se despir,
estando ausente a conotação sexual, não é considerado crime contra a dignidade sexual, mas sim constrangimento ilegal, que é um outro tipo penal muito mais brando. Olha lá, visto que ficar nu por si só não é considerado ato libidinoso. Então aqui, o que eu digo das elementares, para a configuração do tipo penal tem que se ter as elementares. Os meus colegas que serão advogados criminalistas, que nós, advogados, fazemos? Nós observamos todas as elementares do tipo penal e buscamos nos fatos se existe conexão entre elas. Então, e o Ministério Público deve fazer isso também. Por óbvio, eu digo sempre, a acusação é um castelo de cartas. Qual o nosso papel enquanto defensores? É retirar a carta solta. Se você retirar a carta solta, todo o castelo de cartas que é a acusação vai desmoronar e não vai ter outra opção ao juiz senão absolver. Se você não conseguir destruir todo o castelo, retirar a carta e parte fique ainda montado, o juiz vai ter que desclassificar. Deixa de ser um tipo penal, passa a ser outro. Isso também é a estratégia da defesa. Nem sempre nós vamos pedir unicamente a absolvição. Nós podemos pedir a absolvição e, subsidiariamente, um pedido secundário, pedir a desclassificação. Ok, doutores? Então, vamos lá. Meios de execução. Pode ser pela violência, né, que é a chamada visa absoluta, ou pela grave ameaça, que é a visa compulsiva. Eu nem vou perder muito tempo aqui, depois vocês dão uma olhadinha lá e observem as características do tipo. Imaginemos que um policial que flagrando uma mulher vendendo drogas a convença a ceder seus impulsos sexuais para não levá-la presa. Olha só, para não levá-la presa em flagrante. Aí nesse caso nós teríamos um concurso de crimes. 2 crimes, o crime de estupro, né, ou pelo menos a tentativa, vamos dizer que a mulher cedeu, né, que ele convenceu ela a fazer o ato sexual para não levá-la presa pelo tráfico de drogas, e o crime de prevaricação, que é que está previsto lá no artigo 219 do Código Penal. Concurso de crimes, concurso material de crimes. Você se lembra de concurso material de crimes? Se você não se lembra, fica atento aí no canal, que em breve eu vou colocar uma videoaula sobre concurso material de crimes. Videoaula que vai ser destinada ao pessoal do 2º período, que eu também assumi essa turma. Mas vocês podem assistir, inclusive, as outras videoaulas aqui postadas. Por favor, assistam, que vão aí sedimentando o entendimento de vocês. Vocês que estão já chegando próximos do exame de ordem. Bom, diferente da conduta da mulher que se oferece em troca de impunidade. Aí percebam que faltou elementar do tipo. Faltou a violência, a grave ameaça, a prática do estupro. Faltou o dissenso. Olha aí para vocês verem. Então, para facilitar a aplicação de vocês, eu vou daqui a pouco mostrar um quadrinho onde a gente tem esses elementos bem separadinhos. Vamos lá, o crime de estupro, em regra, ocorre com a conduta comissiva. Conduta comissiva é uma ação. Contudo, é possível sua realização por omissão. Olha que coisa interessante, quando o sujeito tiver o dever jurídico de impedir o resultado. Dever jurídico de impedir o resultado. Relevância da omissão, artigo 13 do Código Penal. Tem uma aula aqui também que é Introdução à Teoria Geral do Crime, que eu falo sobre isso. Assista essa videoaula, ela é bem interessante. Quando o sujeito tiver o dever jurídico de agir. Por exemplo, a mãe que não impede o estupro de sua filha adolescente, perpetrado várias vezes por seu companheiro padrasto da vítima. Olha que coisa interessante. Concurso de crimes. Acabamos de ver agora há pouco. Agora eu comecei a falar de concurso de agentes. Uma coisa que eu sempre digo quando leciono parte especial do Código Penal. A maior parte das dúvidas na parte especial do Código Penal são respondidas com questões que nós observamos na parte geral. Aqui, concurso de agentes. Será que essa mãe que sabe que está tendo uma relação sexual não consentida, né, da filha adolescente com o padrasto, com o companheiro dela, será que ela sabe e nada faz? Ela não participa? Será que ela não teria o dever de impedir esse resultado? Sem dúvida nenhuma, ela é partícipe do crime. Ela responde da mesma forma. Inclusive, eu tenho... outro dia eu ajudei uma colega a montar uma apelação que versava sobre isso. Né? E houve condenação da mãe por omissão. Olha que coisa interessante. E o irmão escapou por pouco. Né? Quase que o irmão também foi tipificado na conduta. Seguindo. Aqui eu tenho um exemplo bem interessante para dar. Há um tempo atrás eu li um jornal e fiquei indignado. O jornal enaltecia o comportamento de uma conselheira tutelar que salvou uma criança da prática do estupro.
que ela sofria em casa. Pelo padrasto também, se não me engano, ou pelo pai, não me recordo agora. Mas o jornal dava muito crédito a ela, enaltecendo a conduta dela, que ela fez assim, a inteligência dela. Reparem, ela falou, a menina veio sozinha até ela e disse, olha, conselheira, está acontecendo isso, estou sendo estuprada, tal, me obriga a ter relação contra a minha vontade. Aí ela falou assim, filha, faz o seguinte, volta para casa, a próxima vez que isso acontecer, você não toma banho, você vem para cá que a gente vai colher o espermatozoide dele e vamos comprovar a prática colher sêmen dele, né, que vai estar em você, e vamos comprovar a prática do crime de estupro. Pergunta, né, isso aconteceu, a menina sofreu mais uma vez a violência e voltou. Pergunta a você, estudante de direito, será que essa conselheira tutelar não participou da prática desse crime? Será que ela não é partícipe? Olha, ela pode não ter tido o dolo, isso a gente pode discutir num outro momento, né? Se não houve dolo ou não. Mas essa investigação é bom que se faça, é bom a gente ter esse alerta, essa visão. Para e pensa, é como se ela tivesse dito para a menina, vai lá, seja estuprada mais uma vez para eu poder te ajudar a acabar com isso daí. Ela deveria ter tomado uma medida de pronto e não sujeitado. Porque acredito eu, a principal missão do conselheiro tutelar é impedir a violência, que a violência continue. E não agir como polícia, né, para poder prender o agressor, para poder prender o sujeito que pratica o crime. Então isso não é papel do conselheiro tutelar. Para mim, ela participa do crime. Então olha que coisa interessante. Então, essas reflexões nós temos que fazer. Assistam filmes, quando assistirem filmes, tentem pensar, de acordo com a matéria que eu estou estudando, será que isso daqui é possível, tipificação penal? Podem sugerir filmes, é legal a gente fazer análise de filmes ou de casos práticos. Bom, doutores, aqui foi o que eu disse para ajudá-los. Para que ocorra, então, a prática do crime de estupro, nós temos que ter as seguintes elementares: sexo ou ato libidinoso, somado a violência ou grave ameaça, e menos o consentimento da vítima. Então, esse é o mapa mental, essa aqui é a regra para a ocorrência da prática do crime de estupro. Ok, doutores? Bom, agora uma pergunta, e se houver consentimento? Olha só, se houver consentimento, não haverá crime, ainda que o sexo seja violento? Quem se lembra aí de um exemplo de sexo violento? O que você falou aí? Eu ouvi daqui, hein? Sadomasoquismo, verdade. Então, vou mostrar umas imagens fortes aqui de sadomasoquismo. Por favor, não se assustem. Olha aí. Então, nesse caso, né, do sadomasoquismo, seria considerado estupro? Não, nesse caso não. A gente tem que só tomar cuidado com alguns limites, né? Por exemplo, a vida é um bem disponível. A integridade física é relativamente disponível. Não pode haver excesso. Lembre-se, porque nós podemos considerar aí essa prática como até um exercício regular do direito, mas o exercício tem que ser regular. Então, como toda causa excludente diante de licitude, comporta a incriminação por excesso. Ok, doutores? Pois bem, formas qualificadas, já caminhando aqui para o final, que a aula já está longa. Formas qualificadas, se resulta a morte, olha lá, se a vítima é menor de 18 anos e maior de 14. Aqui, se ela é menor de 14, temos um outro tipo penal, que é o estupro de vulnerável. Agora, e se resulta a morte, perceba que a pena no estupro comum, né, ela vai de 8 a 12 anos. No estupro de vulnerável, ela vai de 6 a... Agora me fugiu, não me recordo aqui, mas depois dá uma olhadinha no código e dá uma olhada para ver se é a do caput, a pena do caput. Eu não me recordo agora, não vou nem parar para ver, mas você olha lá. Aqui com relação à vítima menor de 18 anos e maior de 14, a pena muda, estamos diante de uma qualificadora, a pena muda de 8 para 12 anos. E se é menor de 14, de 8 a 15 anos. Agora, olha que coisa interessante, se resultar a morte, em qualquer dos casos, aí, se estivermos falando do estupro, artigo 213, parágrafo 2º, havendo morte, a pena vai para a reclusão de 12 a 30 anos, e o parágrafo 3º do artigo 217-A, que é o crime de estupro de vulnerável, também eleva a esse mesmo patamar, qualificando a pena para 12 a 30 anos. Agora, o que eu observo aqui? Reparem que nós temos uma punição
rigorosa para quando a vítima é menor de 14 anos e temos uma punição estabelecida para a vítima menor de 18, maior de 14. Agora, e com a vítima com 14 anos? Com exatos 14. Temos aí um hiato. Então, para alguns autores, para alguns doutrinadores, responderia o agente pelo caput do artigo, em razão do princípio da taxatividade. A norma penal é taxativa. Ela pune esse ato esse espaço entre 14 e 18 e pune o menor de 14, mas o 14 ela não menciona. Então aí existe essa corrente doutrinária, porque eu acredito que não prospere, porque é possível que essa vítima ela seja considerada, em razão dos 14 anos, como tendo a sua capacidade de resistência diminuída. Mas aí vai ter que vir acompanhado da prova. Vai ter que ter uma prova pericial para estabelecer essa situação. Bom, isso é muito difícil. Os crimes que nós estamos estudando nesse título, eles são crimes que são difíceis de produção de prova, principalmente pelo lado da defesa. E a palavra da vítima tem um peso muito grande, porque eles não acontecem em público, eles geralmente acontecem às escondidas. Bom, então, as causas de aumento de pena, nós vamos ver aqui de 1/4, reparem que elas são significativas. Se o crime é cometido em concurso de 2 ou mais pessoas, metade se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, curador, preceptor ou empregado da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela. Se resulta gravidez, de 1/6 a metade se o agente transmite doença sexualmente transmissível ou de que sabe ou deva saber ser portador. Agora reparem, aqui estamos causas de aumento de pena, nós também chamamos de majorantes. O que são majorantes? Majorantes são causas, são circunstâncias que vão... Cuidado agora, não vai falar agravar, porque agravar seria se fossem agravantes. Não vai falar exasperar, porque se for exasperar, vai estar relacionado à primeira fase, fixação da pena. Aqui estamos falando da terceira fase, fixação da pena. Aqui são causas de aumento de pena que vão majorar a pena. Aqui nós podemos chamar de majorantes, e com atenção especial a elas. Aqui, por meio delas, a pena pode ficar até mais do que o máximo previsto em lei. Basta aí, perceber, aumentar em 1/4, aumentar em metade, aumentar de 1/6 até metade. Ok, doutores? Bom, aqui um particular, já concluindo, sobre o casamento e o estupro. Sabiam que absurdamente havia uma causa de extinção de pena se a vítima se casasse com o réu? É um absurdo, né? Graças a Deus, há bom tempo isso foi revogado, mas só em 2005. Então, até 2005, que não faz tanto tempo, era possível. Uma estratégia de defesa seria casamento entre a vítima e o réu. Para quê? Para ele se livrar, como se apagasse o crime que ele cometeu. É um absurdo, mas era possível. Há bom tempo revogado. Então, na sequência, como não se pode admitir, por vários motivos, essa possibilidade, né? Por isso que foi retirada a legislação. Tá aqui, violação da dignidade da pessoa humana, existência de tal direito, revogação de causa extintiva, causa de aumento de pena de metade. Inclusive agora, além de não haver mais essa possibilidade, ainda gera-se um aumento de pena de metade. E aqui, neste caso, nós temos uma ação penal pública que se torna condicionada. Interessante, nós vamos observar então como que segue essa linha de processamento. Em regra, nós vamos ter aqui, olha que coisa interessante, o crime como sendo promovido por meio de ação penal pública condicionada. Essa é a regra, ser condicionada. Por exceção, pode ser pública incondicionada. Por que ser a regra condicionada? Porque ação penal pública significa que o Ministério Público é o titular da ação penal. Ele que vai prosseguir, ele que vai buscar o direito nesse caso. Agora, condicionada a quê? A representação da vítima. Porque é um constrangimento. A pessoa pode preferir não ver o réu punido a passar pelo constrangimento de ter seu nome envolvido em um processo. Mas existem situações em que isso não é mais possível, porque a ação torna-se pública incondicionada. Depende da vontade da vítima. Como, por exemplo, se a vítima for menor de 18 anos, se a vítima for vulnerável, ou também em caso de morte da vítima. Pois bem, seguindo agora já para o finalzinho, o crime de
violação sexual mediante fraude, né, que é a posse sexual mediante fraude, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vítima. Pena de reclusão de 2 a 6 anos. Olha que coisa interessante, né? Aqui é o exemplo clássico do crime do pai de santo. A vítima, com fé religiosa, ela vai, né, no pai de santo, e o pai de santo, mas filha, se você passará, se você vai ter que furunfar com o pai. Se você furunfar com o pai, mas filha, se você vai sarar. E ela, né, tendo fé, querendo sarar da doença que tem, ela faz o sexo com o pai de santo, com o sujeito lá, com o religioso, que tem isso como objeto de um ritual para curá-la. E olha, isso daí é considerado posse sexual mediante fraude. Ele responde: a pena não é tão significativa quanto a do estupro. Não sei por que deveria ser tão grave quanto, mas é tipo penal. Bom, o 215, parágrafo único, ainda prevê que se obtiver alguma vantagem econômica, o sujeito também recebe a pena de multa. Pois bem, o assédio sexual é aquele crime que se reduz em constranger alguém com o intuito de obter vantagem, favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de cargo, emprego ou função. Por que eu destaquei aqui para vocês? Porque é um delito que se vincula à relação jurídica laboral e ainda assim, né, de superior ao subalterno, e não se aplicando, por exemplo, no caso de professor-aluno, como no caso de tutor tutelado, e aí vai, entenderam? Por quê? Porque exige aqui o exercício de um emprego, uma relação de subordinação direta. E olha a pena é detenção de 1 a 2 anos. Leia, cesta básica. E a pena pode ser aumentada ainda até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. É que é um crime que destrói muito mais a reputação da pessoa do que propriamente, né, lhe dá aí uma sanção penal digna de consideração. E também a conduta ela é muito ampla, né? O tipo penal é muito amplo. Bom, deixa eu contar um caso rapidinho para a gente concluir aqui. Eu uma vez ensinando sobre esse crime, né, até falei que não se aplicava a relação de professor e aluno. Aí tinha uma senhora na sala de aula, né, eu falei, vou dar um exemplo, mas eu não posso pegar uma moça mais jovem aqui, senão vou ser mal interpretado. Deixa eu pegar uma senhora. Tinha uma senhorinha na sala de aula, eu falei, ô, dona Maria, já pensou se o professor chega para a senhora e fala, ô, dona Maria, vamos lá no estacionamento para a senhora conhecer o carro do professor, vamos lá para a senhora ver o carrão do professor? Aí ela virou para mim e falou assim, agora, professor, agora? Aí a turma pegou, ei, professor, ganhou, agora leva. Eu falei assim, olha só. Aí eu falei, não, dona Maria, é só um exemplo, né? O professor não tá te convidando para ir lá ver o carro dele. Mas se estivesse convidando, estaria incluso no crime de assédio sexual? A resposta é não. Não, porque não existe essa relação direta de subordinação. Não, porque não se trata aí de relação jurídica laboral. Bom, doutores, só para concluir então, nós tivemos um tipo penal novo que entrou aí em 2018. Se o seu código é anterior a 2018 e não tem, presta atenção, que é a exposição à intimidade sexual, que também foi substituído pela Lei 13.772 de 2018, também conhecida como Lei Carolina Dickmann. Vocês devem se lembrar do exemplo do computador dela, que ela mandou para arrumar, o sujeito retirou fotos dela e vazou na internet. Então, tá aí um tipo penal novíssimo. O crime de crimes sexuais contra vulnerável, né? Nós vimos aí com a previsão feita em 2009, né? O principal deles é o estupro de vulnerável, que vocês já tiveram uma noção, e ele é interessantíssimo porque ele expõe a situação equiparada do vulnerável por equiparação. Vulnerável por equiparação é aquele sujeito que não tem capacidade de dar o dissenso sério em determinado momento de sua vida. O caso clássico que nós tivemos aqui foi do Big Brother. Vocês devem se lembrar, um sujeito que se envolveu debaixo do edredom com a moça. Depois, um delegado que estava assistindo achou interessante, né? Não sei se foi um delegado, não me recordo direito agora. Eu vou iniciar o procedimento aqui para averiguar se houve a prática do crime. E aí a moça foi chamada no confessionário e ela disse, foi perguntado a ela, escuta, você deu autorização para prática sexual? Ela, não me lembro, tinha bebido muito. Foi o bastante para tirar o sujeito do programa, do Big Brother, e ele responder. Por quê? Porque se ela bebeu demais e não está conseguindo dar o dissenso sério, pode ser considerado o estupro de vulnerável. E olha que interessante, por que ela sai do Big Brother? Porque não precisou da opinião dela. Porque o estupro de vulnerável é considerado
se promove por meio de uma ação penal pública incondicionada. Olha que interessante, uma questão prática para vocês. Então, doutores, assim como se beber não dirija, se a moça bebeu demais, deixa para outro dia. Porque se ela beber demais, estiver sem condições de dar o seu consentimento válido, você pode ser enquadrado como estupro de vulnerável. E a pena é significativa, de 8 a 15 anos. Bom? Então, por último, existia também um crime de sedução, que foi também abolido em 2005, seduzir mulher virgem menor de 18 anos ou maior de 14 anos ou ter com ela condição carnal, aproveitando sua inexperiência ou injustificável confiança, também revogado. Né? Pois bem, corrupção de menores é o previsto no 218, induzir alguém de 14 anos a ser lascivo de outro. Repara, aqui é um crime que é praticado por induzimento. Reparem que não temos as elementares violência ou grave ameaça. Então, aí uma distinção ao crime de estupro. Presta atenção depois para as atividades que podemos fazer. Eu posso perguntar sobre isso. E existia também o tipo penal que tratava do rapto. E era bem interessante. A televisão direto praticava alguns erros. Quer ver o rapto? Quem já se lembra da série Vagalume, lá, o rapto do Garoto de Ouro? Ou do filme dos anos 80 do Ed Murphy, lá, o rapto do Menino Dourado? Nossa, eu ficava com dó do Garoto de Ouro e do Menino Dourado por terem passado por essas situações. Era o chamado crime do rapto violento ou mediante fraude. Raptar mulher honesta mediante violência e grave ameaça para o fim libidinoso. Também foi abolido. Então, às vezes eu vejo a televisão falando assim, um avião foi raptado. Eu fico imaginando alguém, tentando ter uma relação sexual com um avião. Gente, só para concluir então, artigo 218, satisfação da lascívia mediante a presença de criança ou adolescente. Depois deem uma lida com calma, não tem nada muito diferente aqui, que o nosso tempo já urge, infelizmente. E o crime de favorecimento da prostituição ou forma de exploração sexual de vulnerável. Ok? Doutores, me perdoem, esse vídeo ficou muito longo, mas é pela saudade que eu estava de vocês, eu me empolguei e estou super empolgado em continuar com aulas desse nível para vocês. As próximas, eu prometo, serão mais curtas. Doutores, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Se inscrevam no canal e acionem o sininho aí para ser notificado quando o professor subir um vídeo novo. Até mais, doutores!